Olá! No próximo dia 14, na madrugada do próximo dia 14, que há de ser quarta ou quinta-feira, não sei bem, vai ocorrer mais um eclipse lunar total e eu achei que era uma boa oportunidade para esclarecer alguns aspectos sobre eclipses, o que são, como funcionam e responder a algumas questões associadas que às vezes nos podem deixar um bocadinho intrigados, a mim certamente deixam sempre, e procuro informação e gosto de encontrar a resposta a essas questões e talvez vocês também gostem disso. Eu escrevi o que queria dizer, organizado em 10 perguntas e respectivas respostas, de forma a não me baralhar todo e, portanto, vou começar a ler o que aqui tem. Criei aqui um modelo do planeta Terra, que é um ovo de avestruz, que me parece muito apropriado, e uma lua, que é a bola de um dos horizontes de Polón, que também está cheio de significado profundo, e depois vou tentar ilustrar o que se passa, as palavras que eu vou dizendo, à medida que vou dizendo, com este meu modelo fantástico. Ok, primeiro, o que é um eclipse lunar? Um eclipse lunar ocorre quando a Lua, a nossa Lua, atravessa a sombra do planeta Terra, nosso planeta. Se o Sol é o foco de luz que ilumina o Sistema Solar, cada astro no Sistema Solar projeta uma sombra do lado oposto ao do Sol. E isso acontece também com a Terra. A Lua orbita em torno da Terra. Portanto, se isto é a Lua orbita em torno da Terra. Quando, do ponto de vista do Sol, a Lua passa por trás da Terra, né? Se vocês forem o Sol, quando a Lua passa aqui por trás da Terra, a Lua pode ficar na sombra da Terra. Né? Pode passar através da sombra projetada da Terra. Se isso acontecer, a Lua deixa de ser iluminada pelo Sol e fica eclipsada. Do ponto de vista do Sol, a Lua passa por trás da Terra a cada 29 dias. Isso levanta a nossa segunda questão, que é porque é que não há eclipses lunares todos os meses? Pois, de facto, se a Lua anda à volta da Terra e dá uma volta a cada 29 dias, reparem que 29 dias do ponto de vista do Sol, porquê? Porque ao longo destes 29 dias, o conjunto Terra-Lua também está a rodar em torno do Sol. E, portanto, nós podíamos medir estas rotações em relação às estrelas, às outras estrelas mais próximas ou distantes, ou em relação ao Sol, e isso ia ter pequenas variações. Mas pronto, 28, 29 dias não interessa. O que interessa é que a cada 28 ou 29 dias a Lua dá uma volta à Terra e, passando por trás da Terra, do ponto de vista do Sol, poderia passar pela sua sombra, então teríamos um eclipse todos os meses. Porquê é que isso acontece? Não acontece. É a nossa segunda questão. Ora, a maior parte das vezes que a Lua passa por trás da Terra, do ponto de vista do Sol, ela não passa através da sombra da Terra. E isso acontece por dois motivos que se conjugam. Por um lado, a distância da Terra à Lua é muito grande relativamente aos seus diâmetros. Reparem que este modelo que eu tenho aqui não está de forma alguma à escala. Embora o tamanho da Terra e da Lua esteja mais ou menos à escala, se eu quisesse colocá-los à distância devida, eu ia ter que colocar a Lua muito longe da Terra, lá para trás. Okay? E, portanto, a sombra projetada pela Terra é relativamente estreita comparado com esta distância que vai da Terra à Lua. Isso implica que a sombra da Terra projetada é muito estreita, precisamente, relativamente ao tamanho da órbita da Lua. Por outro lado, a órbita da Lua não está no mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol. Ou seja, se a Terra orbita o Sol num plano que pode ser representado pelo tampo desta mesa, o que eu estou a querer dizer é que o plano da órbita da Lua não é o mesmo plano. Ela não orbita exatamente assim. Ela tem um plano ligeiramente inclinado e anda aqui para cima e para baixo em torno da Terra. Okay? Sobe de um lado, desce do outro e isto vai flutuando, nem sempre é assim. Pode descer à frente e subir atrás, isto vai variando. Okay? Mas está inclinado em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. E isso implica que
quando a Lua passa por trás da Terra, ela geralmente passa acima ou abaixo da sombra projetada da Terra e, portanto, não há eclipse. O eclipse lunar é o caso excepcional em que a trajetória da Lua está perfeitamente alinhada com a Terra e o Sol. Terceira questão. Porquê é que só há eclipses lunares quando a Lua está cheia? Para que haja um eclipse lunar, a Lua tem de atravessar a sombra projetada pela Terra. Portanto, e relativamente à Terra, a Lua tem de estar do lado oposto ao do Sol. Novamente, se vocês forem o Sol e aqui o meu ovo de avestruz for a Terra, a Lua tem de passar por trás da Terra para que haja um eclipse. Ora, quando ela está por trás da Terra, se ela não estiver eclipsada, ela está a ser, a face virada para a Terra está a ser perfeitamente iluminada pelo Sol, que sois vós. Não é? E, portanto, isto só ocorre na Lua cheia. Não é? Quarta questão. Porquê é que os eclipses lunares são mais frequentes que os eclipses solares? Na verdade, a frequência dos eclipses lunares e solares é semelhante. Em ambos os casos, os três astros, Sol, Terra e Lua, têm de estar alinhados. Quando isso acontece no momento em que a Lua passa por trás da Terra, a sombra da Terra projeta-se sobre a Lua e há um eclipse lunar. Quando isso acontece no momento em que a Lua passa à frente da Terra, isto é, entre a Terra e o Sol, é a sombra da Lua que é projetada sobre a Terra e há um eclipse solar. Num eclipse solar, o Sol é tapado pela Lua. No entanto, podemos à mesma ter a percepção de que os eclipses lunares são mais frequentes do que os solares. Isso acontece porque os eclipses lunares, quando ocorrem, são visíveis de qualquer ponto do planeta, enquanto os eclipses solares, quando ocorrem, só são visíveis de alguns pontos do planeta. A maior parte das vezes em que ocorre um eclipse solar, ele não é visível do ponto de vista onde nos encontramos na Terra. É sempre num sítio qualquer. Raramente, muito raramente, é no sítio onde nós estamos. Quinta questão. Porquê é que os eclipses lunares são visíveis de qualquer ponto da Terra, enquanto os eclipses solares, quando ocorrem, só são visíveis de alguns pontos da Terra? Esse fenómeno resulta de uma conjugação de dois fatores. Por um lado, o diâmetro da Terra é cerca de 4 vezes superior ao diâmetro da Lua. Não é? Isto não está assim tão longe. Fantástico. Isso implica que a sombra que a Terra projeta é maior do que a sombra que a Lua projeta. Assim, quando a Lua passa através da sombra da Terra, geralmente ela fica totalmente obscurecida, visto que é um eclipse lunar total. Pelo contrário, quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, a sombra que a Lua projeta é estreita e só tapa completamente o Sol numa zona restrita da superfície terrestre. Nesse momento, quem se encontrar dentro dessa zona poderá ver um eclipse solar total. Quem se encontrar próximo dessa zona verá um eclipse solar parcial, em que só uma parte do Sol é tapada pela Lua, e quem se encontrar longe não verá qualquer tipo de eclipse. Mas o fator que mais contribui para que os eclipses solares só sejam vistos de alguns pontos da Terra, enquanto os eclipses lunares sejam vistos de todos os pontos da Terra, é simplesmente o ponto de vista. Num eclipse solar, nós estamos a olhar para a fonte de luz que é o Sol, e a Lua pode tapar essa fonte de luz parcialmente ou na totalidade. Mas num eclipse lunar, nós estamos a olhar para o objeto que é iluminado, que é a Lua. Ora, se a Lua é iluminada ou se fica na sombra da Terra, isso é algo que todos os observadores na Terra poderão ver de igual maneira. Se isto foi confuso, vamos tentar clarificar com este exemplo hipotético. Consideremos um eclipse solar. Já vimos que no eclipse solar só há uma zona da Terra que fica na sombra da Lua. E, portanto, só as pessoas nessa zona verão um eclipse solar total. Mas imaginemos que nós estamos na Lua a olhar para a Terra no momento em que ocorre o eclipse solar. O que nós vamos ver é o disco da Terra totalmente iluminado, exceto um círculo correspondente à zona da Terra que fica na sombra da Lua. Ou seja, correspondente à sombra que a Lua projeta sobre a Terra. Ora, nós que estamos na Lua vamos ver a mesma coisa onde quer que nos encontremos, desde que estejamos na face da Lua virada para a Terra. Não é? Vemos exatamente a mesma coisa. Isso é o que acontece no eclipse lunar. Todas as pessoas que estejam na Terra a olhar para a Lua vão ver a mesma coisa. Sexta questão. Qual é a distinção entre eclipses totais e eclipses parciais?
Se a Lua entrar completamente na zona da sombra projetada pela Terra, chamada umbra, então ela será totalmente eclipsada e haverá um eclipse total. Pelo contrário, se a Lua só entrar parcialmente na umbra, haverá um eclipse parcial. Mas pode haver um eclipse parcial da Lua, mesmo que ela não chegue sequer a entrar na umbra da Terra. Basta que a Lua atravesse a zona da penumbra da Terra. Para entendermos isso, precisamos perceber o que é a umbra e o que é a penumbra. O Sol não funciona para nós como um ponto de luz, mas sim como um disco de luz. Se nós taparmos totalmente esse disco de luz, estaremos na umbra. Mas se taparmos o disco solar apenas parcialmente, estaremos na penumbra. Imaginemos que a Lua vai tapar totalmente o Sol e vai ocorrer um eclipse solar total. A primeira coisa que acontece é que a Lua começa a atravessar-se em frente ao Sol e o disco solar fica parcialmente tapado. Assim, a luminosidade solar nesse ponto onde nos encontramos diminui e nós entramos na penumbra da Lua. À medida que a Lua tapa mais e mais o Sol, a luminosidade diminui progressivamente. A luminosidade mínima é atingida quando a Lua tapa totalmente o disco solar. Ao contrário do que se possa imaginar, a zona da superfície terrestre onde ocorre o eclipse solar total, isto é, a zona que fica na umbra da Lua, não fica totalmente escura, como se fosse de noite. De facto, embora a zona não esteja a ser diretamente iluminada pelo Sol, ela continua a ser iluminada indiretamente pela atmosfera terrestre, que, à sua volta, continua a ser iluminada pelo Sol. A sensação é como se tivesse ocorrido um pôr do Sol a toda a volta. Por outro lado, e também ao contrário do que se possa imaginar, embora a área do disco solar tapado pela Lua e, portanto, também a luminosidade variem, grosso modo, de forma linear com o tempo, à medida que a Lua vai tapando o disco solar, a luminosidade vai diminuindo de forma linear, a nossa percepção é de que a luminosidade se mantém quase inalterada até muito próximo da ocorrência do eclipse total. Ou seja, só mesmo quando a Lua está a tapar quase a totalidade do Sol é que nós começamos a reparar que está mesmo a ficar escuro. Isso acontece, por um lado, porque os nossos olhos se vão adaptando à menor luminosidade e, por outro lado, porque a nossa percepção da intensidade luminosa não é linear, tal como na audição e provavelmente noutros sentidos, sei lá, a temperatura, temos uma percepção logarítmica, tema para outro vídeo. Portanto, e do nosso ponto de vista, num eclipse solar total, quando a Lua começa a tapar o disco solar, estaremos na penumbra da Lua. E quando a Lua tapar totalmente o disco solar, estaremos na umbra da Lua. Do ponto de vista da Terra como um todo, os eclipses solares nunca são totais. Isto é, a Terra nunca fica integralmente na umbra da Lua, porque a Lua é mais pequena do que a Terra. Mas regressemos agora ao eclipse lunar. Antes da Lua poder ficar totalmente escurecida pela Terra, isto é, antes da Lua ficar integralmente dentro da umbra da Terra, ela irá atravessar a sua penumbra. Do ponto de vista de quem estiver na Lua, o disco solar irá sendo progressivamente tapado pela Terra. Do nosso ponto de vista aqui na Terra, a Lua irá ficando progressivamente mais escura até atingir a escuridão máxima, no momento em que ocorre o eclipse total. Isto é, no momento em que a Lua entra na umbra da Terra. E depois permanece assim durante uma hora, coisa que o valha, e depois volta a sair progressivamente da umbra para a penumbra e para fora da penumbra. Podemos fazer uma experiência simples para ganharmos uma percepção mais concreta do que é a umbra e a penumbra. Precisamos de um dia de sol e um arame ou um fio de esparguete, um fio fininho qualquer. Eu fiz com fio de esparguete. Se o segurarmos junto a uma parede, poderemos ver a sua sombra projetada na parede de forma nítida e bem escurecida. Essa zona da parede mais escurecida estará então na umbra do fio de esparguete. Se agora o afastarmos da parede, veremos que a sombra começa a ficar menos nítida e menos escurecida. Essa já será a sombra causada pela penumbra do fio de esparguete. Se o continuarmos a afastar ainda mais da parede, a sua sombra ficará tão esbatida que a certa altura tornar-se-á imperceptível. Na realidade, nós nem precisamos de um dia de sol para fazer esta experiência. Nós podemos tentar fazer esta experiência aproximando qualquer objeto muito pequeno de um disco de luz, por exemplo, uma lâmpada que tem um diâmetro grande,
que permite fazer isso. Uma luz que seja mais pontual do tipo LED não vai resultar bem. Sétima questão. Quando a Lua está totalmente eclipsada pela Terra, ela torna-se invisível? Não. Mesmo quando a Lua está integralmente dentro da ombra da Terra, ela é visível a partir do nosso planeta. Nesse momento, a Lua estará mais escura e terá uma tonalidade avermelhada, mas continuará a ser iluminada e continuará visível. Oitava questão, de sequência. Porquê é que a Lua fica vermelha quando ocorre um eclipse lunar total? É o segundo. A primeira coisa que temos de compreender é de onde vem a luz que ilumina a Lua quando ela está integralmente dentro da ombra da Terra. Imaginemos que era a Terra a estar integralmente dentro da ombra da Lua. Isso nunca pode acontecer, na realidade, porque, conforme já vimos, a ombra da Lua é muito estreita relativamente ao tamanho da Terra. Mas imaginemos que a Terra era mais pequena e ficava integralmente dentro da ombra da Lua. Nesse caso, a Terra ficaria totalmente às escuras e seria noite total em todo o planeta. Quem estivesse na Lua iria deixar de poder ver a Terra, a não ser pela iluminação artificial das nossas cidades. Mas quando é a Lua a entrar totalmente na ombra da Terra, e portanto, em vez de ser a Lua à frente da Terra, é ao contrário, é a Terra a tapar a Lua, nesse caso, a Lua continua a receber alguma luz. A razão para isso é que, ao contrário da Lua, a Terra tem atmosfera. E a atmosfera da Terra interage com a luz solar de diversas formas. Uma delas é que refrata a luz solar. Portanto, altera um bocadinho a sua trajetória, faz a Lua convergir um bocadinho mais e diminui um bocadito a dimensão da ombra da Terra. Mas outra coisa que a atmosfera faz à luz solar é que tende a dispersar os comprimentos de onda próximos do azul. Podemos imaginar a luz solar composta de uma soma de comprimentos de onda próximos do azul e de comprimentos de onda próximos do vermelho. Quando a luz solar atravessa a atmosfera, os azuis são dispersados, ao contrário dos vermelhos que seguem a sua viagem. Isso é o que torna o céu azul e é também o que torna o sol amarelo ao meio-dia, em vez de branco, como seria visto do espaço da Lua, e vermelho ao pôr do sol, quando esse fenómeno é mais intenso, uma vez que nesse momento a luz solar tende a atravessar mais a atmosfera antes de chegar aos nossos olhos. Imaginemos que estamos na Lua a ver o eclipse lunar. Para nós, a Terra irá progressivamente tapando o disco solar. Quando ficarmos totalmente na ombra da Terra, a Terra estará a tapar totalmente o disco solar. Porém, quando olharmos para isso, em vez de vermos simplesmente um disco preto no lugar da Terra, veremos que esse disco estará rodeado por um anel vermelho. Esse anel vermelho é gerado pela luz do Sol, que é menos dispersa na atmosfera, ou seja, pelos comprimentos de onda próximos do vermelho, que seguem a sua viagem menos afetados que os comprimentos de onda próximos do azul. No fundo, é como se tivesse ocorrido um pôr do Sol a toda a volta da Terra e nós estivéssemos a olhar simultaneamente para todo o horizonte avermelhado em torno da Terra. É essa luz, dessa coroa vermelha que continua a iluminar a Lua e a torna vermelha, mesmo quando ela está totalmente na ombra da Terra. Esse fenómeno só acontece porque a Terra tem atmosfera. Nona questão. Podemos ver o momento em que a Lua entra na umbra da Terra? Se estivermos a olhar para o Sol durante um eclipse solar, o que só deveremos fazer com proteção ocular, será fácil perceber se o disco solar está totalmente ou só parcialmente tapado pela Lua. No entanto, se estivermos a olhar para a Lua durante um eclipse lunar, o que vamos ver é o efeito dessa ocultação do disco solar, que é uma diminuição da iluminação da Lua. Ora, conforme vimos, essa diminuição da iluminação é progressiva à medida que o disco solar vai ficando mais e mais tapado pela Terra. Não é como se a penumbra fosse uma zona com metade da iluminação máxima e a umbra uma zona sem iluminação. Pelo contrário, a penumbra é uma zona com iluminação variável, desde a máxima até à mínima, e a umbra da Terra, com iluminação mínima, tem ainda assim alguma iluminação avermelhada. Ou seja, do ponto de vista de quem está na Terra, o que é visto é um escurecimento progressivo da Lua, até à sua iluminação mínima, que é avermelhada.
Assim, torna-se muito difícil dizer, só com a nossa vista, quando é que a Lua está a entrar ou a sair da umbra da Terra. É um fenómeno progressivo. Da primeira vez que vi um eclipse lunar total, fiquei horas a olhar para a Lua, à espera que ela ficasse completamente escura. E isso nunca aconteceu. E foi para mim uma grande desilusão. Parte da motivação para fazer esta divulgação agora tem a ver com isso. Quero que possamos apreciar este fenómeno astronómico por aquilo que ele é, sem falsas expectativas e potenciais desilusões, como aconteceu comigo. Aliás, noutras vezes eu simplesmente adormeci e fiquei a dormir a noite toda e não vi nada. 10ª questão. De que forma é que os eclipses lunares afetam a vida na Terra? Os eclipses lunares afetam a vida na Terra na medida em que muitos humanos possam ficar de plantão durante a noite, a olhar para o céu, a pensar na morte da bezerra. Mas não mais do que isso. São fenómenos interessantes, potencialmente belos, que podem servir de estímulo para pensarmos na nossa posição no mundo, no sistema solar, no universo, para pensarmos no universo em si mesmo. Para lá disso, os eclipses não têm qualquer impacto nos seres vivos do nosso planeta ou no planeta em si. De todas as grandezas físicas que se conhecem, incluindo a gravidade, a radiação ou os campos magnéticos, não há nada nos eclipses lunares ou solares que os torne diferentes de qualquer outro dia ou outra noite. Quando estamos numa zona de eclipse solar total, durante o curto período em que ocorre, poderemos sentir um arrefecimento equivalente ao arrefecimento resultante de uma nuvem ter tapado o Sol. E podemos até testemunhar alguns animais a comportarem-se como se o Sol se estivesse posto. Mas no eclipse lunar, essa variação de radiação recebida da Lua é muito menor e os efeitos são negligenciáveis ou nulos. Se mesmo assim acreditar que há qualquer coisa mística acerca dos eclipses lunares, só posso desejar que sejam coisas boas e que nos motivem a seguir melhores caminhos nas nossas vidas. Saravá!